A atmosfera e a biosfera na Amazônia formam um sistema acoplado, produzindo um enorme ciclo de energia e umidade atmosféricas que são transportadas para regiões próximas e distantes. O volume de chuva que cai sobre a bacia amazônica equivale a uma média de 27 trilhões de toneladas de água por ano. Se esta chuva se acumulasse, em vez de escoar pelo solo, formaria uma lâmina d'água de 1,7 metros de altura, cobrindo todo o país como um verdadeiro oceano. As ações antropogênicas na região amazônica provocam mudanças no ciclo hidrológico, no ciclo de vida dos aerossóis e das nuvens. A emissão de gases de efeito estufa, o desmatamento e a queima de biomassa podem resultar numa redução de precipitação com maior suscetibilidade a incêndios. Para entender melhor estes fenômenos climáticos, pesquisadores brasileiros, norte-americanos e europeus estabeleceram um acordo de cooperação científica com a participação de universidades e institutos de pesquisas. Esse é um projeto, na verdade, um grande laboratório que vai nos permitir novos conhecimentos que antes não era possível por conta do próprio desenvolvimento tecnológico, em parte, que não era tão avançado quanto é hoje, em equipamentos de medidas, como também nessa organização, nessa articulação de muitos grupos de pesquisa, de áreas que são complementares. Assim, é o maior, de longe, o projeto mais importante visando o conhecimento, o aprofundamento do conhecimento da física das nuvens e da chuva, que já foi realizado na Amazônia. A atmosfera ela não é um sistema isolado. Ela depende do que acontece aqui na superfície em termos biológicos, em termos de vida. É por isso, daí a riqueza e a importância da Amazônia. A biodiversidade influencia e muito a formação desses compostos que vão para a atmosfera, que são transportados por movimentos atmosféricos, não apenas em nível local, mas em nível regional e até em nível global também. Is really important to the whole global climate because of just the way the global atmosphere works, with the boundary layer being having a higher mixing rate here. You can actually affect the whole global climate with the whole clouds and rain that occurs just in this area. Manaus, capital do estado do Amazonas, é a maior metrópole tropical do mundo. Possui quase 2 milhões de habitantes, uma frota de 700 mil veículos e um setor industrial bastante diversificado. O programa Go Amazon transformou esta cidade em um laboratório modelo para estudar como se dá a interação entre as partículas da poluição, os compostos orgânicos voláteis emitidos pela floresta e as nuvens. Uma definição técnica do aerossol é que ele é material suspenso num gás. Ele é um material líquido ou sólido suspenso em gás. Então, quando a gente fala de aerossol na atmosfera, é esse material que está suspenso no ar. São partículas que podem variar de tamanho até de nanômetro a micrômetro. Então, são partículas bem fininhas que não são visíveis a olho nu, mas que estão em todo lugar da atmosfera, elas estão presentes. O Go Amazon pretende compreender os impactos que a poluição atmosférica de Manaus provoca no sistema tropical amazônico e suas possíveis influências no clima regional e global. The Amazon is an interesting continental region because it represents what the year 1750 might have been like in the world. And when we're talking about climate change, we need a 0 point. We need to know the original. Today we have the final.
and there aren't too many places on the planet that you can go to get it the original. Numa extensão de 250 quilômetros quadrados, foram estabelecidos 5 sítios experimentais instrumentados para detalhar as emissões da floresta, da pluma de poluição de Manaus e também do desmatamento. O sítio T0 da Torre Ato é localizado a 150 quilômetros a nordeste de Manaus, no seio da floresta amazônica. No sítio do Projeto Ato, lá as condições são ainda mais próprias, tem muito menos poluição, né? Tem muito menos chance de poluição humana chegar até lá. There's some technical challenges right now that we want to measure now also these compounds on this tall 300-meter high tower. So we have to install our inlet lines up to there and to bring the air down into the container where we can put our instruments. There are many compounds that are emitted by like the trees around us, but also by human activities like burning fuel and so on. That get oxidized in the atmosphere by the reactions we're looking at. Then they get water soluble, so with the rain they can come down again and be removed from the atmosphere. So this means that the atmosphere cleans itself with the help of these chemical reactions. One of the main driving objectives behind the Atto research is to understand the global carbon cycle. So what we're trying to understand here is what is the role of the biosphere in regulating the atmospheric carbon cycle. Does the Amazon forest right now act, for instance, as a sink that takes up carbon from the atmosphere, or is it maybe a source of carbon that goes into the atmosphere? O sítio T1 é localizado no campus do INPA, na cidade de Manaus. O sítio está equipado com a estação meteorológica e de qualidade do ar automatizadas para coletar dados sobre as condições meteorológicas básicas e poluição na área urbana. O sítio T2 está localizado perto da cidade de Iranduba, entre Manaus e Manacapuru. Este sítio está equipado com instrumentos para medir gases traço e aerossóis. Esse sítio foi escolhido com o propósito de avaliar como se dá o processo de formação de nuvem e aerossóis secundários numa região localizada a sudoeste da região metropolitana de Manaus. E um dos focos da pesquisa é avaliar como a poluição dessa área urbana afeta o processo de formação de nuvens e aerossóis secundários nessa região. O sítio de floresta natural ZF2 está localizado a 50 quilômetros ao norte de Manaus. Abriga a instrumentação de medidas da dinâmica do ecossistema, das condições meteorológicas, micrometeorológicas, fluxos de energia, aerossóis e gases. Os impactos da poluição atmosférica não são iguais em todos os lugares. Há particularidades nos processos de química atmosférica que aparecem na interação da pluma urbana com os compostos orgânicos voláteis, VOX, na sigla em inglês, emitidos pela vegetação. And so now you have this cycle of the emissions from the plants producing the particles, affecting the clouds and the rainfall, which are then affecting the plants themselves. And this cycle, we're interested in how susceptible is that to anthropogenic activities, both pollution that can interfere in the chemistry, as well as general changes in the heat flows and water vapor that can affect cloud formation. A ideia é fazer amostragens detalhadas do que acontece próximo à superfície, até aproximadamente 50, 60 metros. E a gente vai usar, nós estamos usando um balão cativo para levar uma sonda, que a gente chama de tether sonde,
que vai fazer perfis a cada hora, perfis atmosféricos a cada hora, até aproximadamente 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. Perfis de temperatura, umidade, pressão, vento, ozônio e aerossóis. Um dos objetivos é descobrir o quanto esse estresse vegetal é intensificado pela poluição, uma vez que os VOCs também podem se transformar em aerossóis e funcionar como núcleos de condensação, interferindo na formação de nuvens e de chuva. Nós fazemos especialmente medidas de compostos orgânicos voláteis emitidos pela floresta. Esses compostos orgânicos voláteis eles são muito importantes porque uma grande parte deles reage quimicamente na atmosfera e formam partículas. E uma boa parte dessas partículas são utilizadas depois como os núcleos de condensação de nuvens. Então é um processo simbiótico de produção de chuvas na Amazônia, que além da floresta fornecer parte da umidade das chuvas, ela também fornece uma grande parte dos núcleos de condensação que dão início às gotas das nuvens na chuva. O avião alemão High Altitude and Long Range Research Aircraft, HALO, se junta ao avião G1 na campanha intensiva de voos para coletar dados de gases traço, aerossóis e nuvens. HALO indeed is a unique platform. It can reach altitudes like no other research aircraft, reaching basically from the surface to over 15 kilometers in altitude, basically as high as convection goes even in this region. And it has a payload of instruments that covers the entire range of trace gases in the atmosphere, different sorts of aerosol measurements such as chemical composition, sizes, number concentrations, and in addition, it includes a complete set of cloud microphysical measurements that tell us what sort of particles are in clouds. Are they water? Are they ice? How big are they? How are they formed? Foram diversos voos de longa distância com coletas de 4 diferentes componentes de pesquisa, estudos de floresta, deflorestado, a região de divergência em cima do topo das nuvens, as regiões poluídas, não poluídas, que foram trabalhadas de uma forma coordenada com o controle de tráfego aéreo, com os observadores militares, com os observadores científicos. Nós tivemos discussões aqui, foi um trabalho intenso durante um mês que envolveu uma centena de pesquisadores. O avião de pesquisas Gulfstream ARM-1 G1 é utilizado para coletar medidas de nuvens, gases traço e propriedades dos aerossóis. Dois tipos de voos foram planejados. No primeiro, a pluma de poluentes será entrecruzada em múltiplas distâncias para se determinar a evolução de suas propriedades em direção do vento. Data being collected by the aircraft, they actually start in Manaus and will do a transect all the way down to where our site is, downwind of Manaus. So we can compare actually what the gas phase aerosol precursors and the aerosols look like at the ground, and that's what we're measuring here, versus what they look like aloft. Durante quase 68 quilômetros que a pluma de poluição de Manaus percorre até Manacapuru, as partículas interagem com os gases da atmosfera e se modificam durante o percurso. We have a scanning particle sizer and an ultrafine. We have about 4 or 5 different things that give you particle number and particle size distribution. I'm running 2 containers full of instruments. The other one is mostly focused on the gas phase measurements. Dispostos a entender melhor a formação de chuva não apenas na Amazônia, mas em outras regiões do país, a equipe do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos CPTEC-INPE e pesquisadores de outros países trabalham em conjunto no projeto GoAmazon.
Muito importante a pesquisa realizada na região norte, porque geralmente a região norte é uma região mais imprevisível em relação à previsão do tempo. Daí a importância de melhorar a pesquisa nos diferentes sistemas meteorológicos ou sistemas de nuvens que atuam na região norte do Brasil. Dessa forma, isso vai poder contribuir na melhora na previsão do tempo, numa área que hoje em dia, para nós que fazemos previsão do tempo, é um desafio. Sobre um dos contêineres está um radar com alcance de 100 quilômetros que examina o formato e a constituição de nuvens formadoras de chuva. Os instrumentos medem também o tamanho das gotas nas nuvens e os tipos de cristais que as formam. Por meio do radar, pode-se examinar a proporção de água e de gelo no interior das nuvens. Desse modo, obtendo informações que escapam dos satélites usados na previsão do tempo. As informações apuradas sobre as nuvens serão confrontadas com as do satélite GPM, que deve permanecer em uma órbita de 400 km de altura, enviando informações sobre as nuvens de chuva em quase todo o planeta. Todas as informações geradas pelos diversos projetos e sítios do GoAmazon estão sendo compartilhadas em um banco de dados com acesso livre para qualquer pesquisador e para alunos interessados. O melhor entendimento destes processos, descritos atualmente com pouca precisão, deverão trazer melhorias na previsão do tempo e clima. A partir da composição deste grande banco de dados, pretende-se compreender com maior precisão como os aerossóis orgânicos e aqueles gerados a partir da poluição urbana influenciam os ciclos de vida de nuvens e chuvas características da região amazônica. Os cientistas já sabem que os aerossóis têm papel central na formação de nuvens e na precipitação. Mas o objetivo é entender com maior profundidade como estes processos físicos e químicos ocorrem na atmosfera amazônica.